Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz do universo, de todos os guias e orixás, possam nos contaminar as mentes e os corações, e vamos em frente neste espaço denominado a Umbanda em Debate, quando nós estamos aqui para trocar ensinamentos, trocar conhecimento, e vai estimulando as pessoas aqui dentro do Templo Estrela do Oriente a levantar o bracinho e perguntar. Vamos lá. O que ficou da semana passada foi da nossa irmã Georgina Vaz. Ela se diz do bairro do Caxambi, esperamos que ela esteja nos assistindo, e ela nos pergunta se a depressão pode ser curada num terreiro de Umbanda. Eu digo, Georgina, veja bem, toda vez que cabe a nós, que estamos encarnados, afiançar se uma pessoa vai ficar curada ou não de determinada enfermidade, eu confesso a você que eu não posso garantir absolutamente nada, entendeu? Porque tudo vai depender do que você entende como processo de cura, entendeu? Eu penso que a cura, para quem está encarnado, de qualquer enfermidade, é muito difícil, ou quase impossível. A cura que eu me refiro é a cura definitiva, e não a cura transitória. Por quê? Porque se nós estamos num plano reencarnatório, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não depuramos ainda os nossos karmas, nós estamos sujeitos às mazelas da carne. Estejam essas mazelas, como eu costumo dizer, no ativo ou no passivo. Então, para nós que somos orientadores espirituais, é muito difícil, porque se eu chego aqui e digo, olha, você pode ter certeza, vem para o terreiro de Umbanda que você vai ficar curada. Você pode ficar curada, mas existe uma outra pessoa que também pode ter depressão ou uma outra enfermidade qualquer e não conseguir ficar curada. E essa pessoa pode chegar e dizer assim, Luiz, você garantiu a cura e eu não fiquei curado, e aí? Quer dizer, eu não posso garantir absolutamente nada. O que a gente precisa entender é o seguinte, além desse aspecto da doença vir para o ativo, vir para o passivo, eu acho que qualquer trabalho de cura de doença, a primeira coisa que tem que existir é a consciência da pessoa. Olha, em primeiro lugar, eu não sou doente, eu estou doente. Quando a pessoa adquire uma consciência desse tipo, eu acho que meio caminho andado já, né, a gente já verifica, entendeu? Que não pode haver um tratamento eficiente, não há condições de haver um tratamento eficiente, se não houver a colaboração do assistido. Se o assistido não colaborar, as coisas ficam muito mais difíceis, entendeu? Então, minha irmã Georgina, eu acho que a depressão ela pode ser curada sim, inclusive numa cura transitória, entendeu? Uma cura transitória, porque primeiro, a depressão ela tem muitas realidades, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é qual é a causa dessa depressão. Invariavelmente, a causa é um vazio que dá dentro do ser humano, e esse vazio, ele está muito ligado a uma ausência de algo que possa fazer a pessoa ser útil, entendeu? E isso aí é a doença do ser humano, principalmente daquele que ainda não se apercebeu de que ele está uma matéria, né? Mas ele na realidade ele não é, e não ter
você vai precisar se aproximar daquilo que o tempo não corrói. E o que o tempo não corrói? O espiritualismo. Aí a pessoa não se aproxima do espiritualismo e faz a opção pelas questões da matéria. Aí o que vai acontecer? Vai bater um vazio ali dentro, como se a pessoa fosse assim, mal comparando, né? Uma inútil na vida, e não é o caso. Todos nós somos úteis, todos nós viemos para cá com um planejamento da espiritualidade, como eu acabei de falar. Tem muita coisa para a gente fazer. Primeira coisa, nós temos que nos ajudar, nós temos que nos tratar, primeiro. E em segundo, nós temos que, depois de estarmos bem, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, bem no sistema nervoso, aí é a hora da gente ajudar as outras pessoas. Só que isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil. Mas a nossa parte a gente vai fazendo, que é estar aqui todas as segundas-feiras orientando, nos nossos cursos, nas nossas palestras, nos nossos workshops, nos nossos seminários, a gente vai fazendo a nossa parte. O que a gente não pode é achar que o ser humano vai pular etapas, não vai. Ele só vai, na verdade, se achar, né, dentro do caminho espiritual, no momento que ele aplicar o valor àquilo. Quando ele não aplicar, a gente tem que respeitar o momento de cada um. Que isso fique muito claro, né? Tá bom, Georgina? Espero ter respondido a sua pergunta. E aqui agora tem uma pergunta que ficou também na semana passada, do irmão Paulo Marques. Ele se diz da Ilha do Governador. Ele dizendo aqui: todo ser humano precisa frequentar uma religião? Ô Paulo, boa noite, nosso saravá fraterno, espero que você esteja nos assistindo. É mais ou menos o que eu estava acabando de responder para nossa irmã Georgina, né? O ser humano, ele não precisa frequentar uma religião, não tem a menor necessidade, desde que ele seja uma pessoa espiritualizada, que é bem diferente da questão da religiosidade, entendeu? Como é que a coisa funciona? Você, quando necessita de uma religião, seja ela qual for, uma filosofia, não importa, a ideia é que a instituição, vamos assim dizer, né, ela promova um reencontro, né, entre a criatura, que no caso é você, né, Paulo? Ou somos nós, como queira, a criatura e o Criador, que é Deus. A ideia das religiões é isso, né? Até o nome religião vem do termo religare, né? Fazer a nossa religação com o sagrado. E aí o que acontece? A gente vai frequentando aquela religião, a filosofia, e a gente vai alimentando o nosso espírito, assim como a gente se alimenta em casa, né, para o orgânico, é o café da manhã, o almoço, o jantar. Na religião a gente vai alimentar o nosso espírito, com o alimento da alma. No momento que você estiver, vamos assim dizer, né, que você estiver suficientemente alimentado, a sua alma estiver suficientemente alimentada, toda aquela religiosidade, ela vai se transformar em espiritualidade. Então aquilo que está dentro de você vai começar a espargir. A partir daí, os acontecimentos externos param de te perturbar. Isso é fato. Nada será capaz de perturbar a tua paz interior. Entendeu? Por quê? Porque você já adquiriu um nível de maturidade
que você, a partir dali, você independe da religiosidade. Não depende mais. Você já se espiritualizou. Não estou querendo dizer com isso que esse ser humano que já está espiritualizado, que ele não precise de luz. Todos precisam de luz, né? Até me faz lembrar bem o livro Exu, o Grande Arcano, né? Que perguntaram ao Exu Senhor, né? Se os Exus precisavam de luz. Então o Exu disse assim, olha, todos precisam de luz. O ser humano precisa de luz. O Exu precisa de luz. As entidades todas precisam de luz. Os orixás precisam de luz. Só quem não precisa de luz é a própria luz, que é Zambi maior. O resto, todo mundo precisa de luz. Então, eu acho que dessa forma eu te respondi. Agora, frequentar a religião não precisa. Agora, desde que a pessoa tenha essa maturidade, porque a gente vive, Paulo, a gente vive um mundo excessivamente materialista. Se você souber, como é que se diz, conduzir esse processo dentro de você, não há problema nenhum. Não precisa frequentar religião nenhuma. Agora, tem que ver quem é que já está nesse nível. Eu te garanto que ainda não estou. Preciso muito da religião de Umbanda. E ai de mim, se não fosse a minha religião de Umbanda. Tá bom, meu querido? Pergunta, gente. Gente, essa assistência está muito quietinha. Opa, levantou o braço ali o irmão. Fala, meu querido irmão Júnior. Boa noite. Fala, querido. Até onde, o pouquinho de conhecimento que eu tinha, né? Existe algum limite para um irmão que gosta de ser Ogã? Aí ele tem que ser um rodante, ou isso não tem nada a ver, ou você tem que... assim, a dúvida é, você querer ser um Ogã, você depende de ter que ser rodante para essa finalidade, porque o que é contado por aí afora é que Ogã não roda, ou vice-versa. Então, essa é a minha dúvida. Então, querido, eu estou muito à vontade para falar sobre esse tema, né? Porque poucos até sabem, eu quando comecei a minha caminhada espiritual, dentro da Umbanda, né? Eu comecei como Ogã de canto e Ogã de atabaque também, né? E fiquei na casa onde eu me iniciei 26 anos dessa forma. Depois, quando eu fui lá para a segunda casa, que eu Templo a Caminho da Paz também. E aqui também, aqui eu me tornei médium bombril, 1001 utilidades, entendeu? Ou então médium veja, multiuso, a gente faz de tudo um pouco. Mas olha só, dentro da musicalidade, eu não vejo problema nenhum da pessoa ir tocar em várias casas, que o Ogã rodante que você está falando é o Ogã que vai tocar em várias casas, entendeu? Eu não vejo problema. Se a pessoa fizer souber fazer, né? As suas firmezas, a pessoa souber fazer as suas defesas espirituais, né? For uma pessoa equilibrada, eu não vejo problema nenhum nisso, não. Eu nunca fiz. Eu sempre gostei de me utilizar só da casa onde eu estava, né? Então, eu não vejo problema nenhum nisso, não. Agora, é importante a pessoa ter o conhecimento, principalmente em relação aos seus assentamentos, às suas firmezas. Isso aí é fundamental. Tá bom, Júnior? Tá? Mais alguma pergunta aqui dentro, gente? Tem uma aí? Fala, Felipe. Acho que o Felipe precisa aqui do microfone. Acho que é o pessoal que está nos assistindo pela fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Quem é, Felipe? Marta Duarte Ribeiro. Marta, pois não. Boa noite. Hoje, como é dia de Preto Velho, não consegui ir para o hotel. Eu posso acender uma vela aqui em casa para eles, pedir e agradecer? Com certeza, Marta, sem dúvida nenhuma.
você não precisa estar no TEL hoje presencialmente para receber o axé dos pretos velhos, de forma nenhuma. Principalmente a partir de 8 horas, vamos estar vibrando, né, na grande energia das almas santas e benditas, dos nossos pretos e pretas velhas, e eu tenho certeza que essa energia, que esse axé vai chegar aí até você, sem dúvida nenhuma, tá? Que os pretos e pretas velhas possam abençoar você, sua família e o seu lar, tá bom? Bom, gente, temos aqui também a pergunta que ficou da semana passada, essa nos foi enviada pelo WhatsApp. João Francisco, diz ele ser da Penha. O que é preciso para ser um dirigente de Umbanda? Olha aí, mãe, essa pergunta, o que é preciso para ser um dirigente de Umbanda, hein? Primeira coisa, ter muita saúde, né? Mole não, né? É mole não. O que precisa para ser um dirigente de Umbanda? O meu irmão João, primeira coisa que a gente sempre fala é o seguinte: a gente precisa estudar, irmão. Estudar, porque a Umbanda, ela ainda é, segundo o que os espíritos nos dizem, a Umbanda ainda é um processo em construção. Então, se a Umbanda é um processo em construção, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E uma outra coisa também que a gente precisa, com muita certeza, estar buscando, né? É o nosso aperfeiçoamento como seres humanos, como líderes, né? Que nós estamos, né? Eu e minha esposa. A liderança é uma coisa muito difícil, absolutamente difícil, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a liderar a si próprio. Primeira coisa. Esse é o maior dos desafios. Primeiro a gente lidera a si próprio. Aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Depois disso, a gente vai buscar a liderança dentro da nossa própria família, porque a gente não tem como exercer uma liderança com uma família desestruturada. É muito difícil também. Então temos que buscar a liderança também dentro de casa, porque é dentro de casa, ou melhor, na casa pequena, né, que a gente aprende como nós vamos lidar na casa grande que é o planeta, né? E a humanidade está aí passando por muitos problemas, exatamente porque a instituição família está tendo problemas assim muito grandes, entendeu? Então daí inclusive é a razão porque, por exemplo, hoje no nosso país dificilmente se encontra uma liderança, porque o líder, pelo menos eu entendo dessa forma, o verdadeiro líder é aquele que trabalha não visando a sua projeção pessoal, o seu lado, e sim o bem que se tem que fazer ao nosso conjunto, à nossa rede, a todos aqueles que nos cercam. Então esse é o verdadeiro líder. Então, como a gente não encontra, por exemplo, nesse país, muito difícil, né? Pessoas, principalmente aqueles que estão ocupando cargos públicos, que estejam preocupadas em fazer o bem para a coletividade, daí a gente vê a dificuldade de se encontrar um líder. O que a gente vê hoje são postulantes, pessoas que estão em cargos públicos, mas não são líderes. Esse país aqui, nesse momento, a gente não tem líderes, não. Pelo menos na minha opinião. Então, eu acho que esse é a resposta do que você me pergunta, né? O que é preciso para ser um dirigente Umbanda? A gente precisa trabalhar muito essa questão do estudo, da liderança, precisa trabalhar muito isso é muito importante. Tá bom, meu irmão João? E ainda dá tempo de responder aqui a nossa irmã Maria Auxiliadora, ela diz que é do bairro de Oswaldo Cruz. Ela faz a seguinte pergunta: no caso de uma pessoa que se casa mais de uma vez, com qual mulher ou homem ele vai se afinar mais?
A do primeiro ou a do segundo matrimônio? Ai, ai, ai. Não sei, Maria Auxiliadora, palavra de honra. Pois é. O que a gente precisa entender é que a gente, quando está aqui nesse plano, isso os espíritos nos falam, né? A gente adquire aqui relações, ou melhor, laços energéticos, são relações, né? Laços energéticos naturais e laços energéticos antinaturais, que são os famosos processos obsessivos, né? Então eu acho que, no caso aqui da sua pergunta, a tendência, que eu não tenho como te responder isso com toda certeza, né? Mas a tendência é que a pessoa vá se afinar com aquela que ela tinha uma relação energética mais natural e não um processo obsessivo, né? Normalmente é isso, né? Agora, existem coisas que, entre o céu e a terra, que a gente desconhece, né? Então, é muito complicado. Sua pergunta é bem difícil, viu? Eu não sei responder. Palavra de honra que... Entendeu? Cada uma, né, gente? Enfim. Bom, meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma informação muito importante, principalmente para aqueles que nos acompanham, né? Não só aqui no Umbanda em Debate, como no primeiro sábado de cada mês, quando a gente faz as nossas palestras gratuitas. Nós estamos abrindo a partir de hoje as inscrições para a 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina aqui da nossa casa. Ele tem também uma abordagem terapêutica, obviamente, né? Transformadora, por que não dizer. Essa 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras vai se iniciar no próximo dia 4 de julho, mês 7, tá? Uma quinta-feira. Ele é realizado todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e, caso desejem, podem também fazer parte do quadro de médiuns da nossa instituição. Então, maiores informações, aqueles que quiserem participar, lá na nossa secretaria, você vai ter ali, meu irmão, vai ter a nossa grade, tudo aquilo que vai ser passado, né? E eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante, tá? Aqueles que quiserem, tá dito. Vamos aproveitar também para dizer que de hoje a 15 dias, nós estaremos realizando aqui a nossa sessão festiva também, só que na falange dos ciganos de Umbanda, né? De hoje a 15 dias, a grande força dos ciganos e ciganas, em homenagem também a Santa Sara Kali, né? Pelo dia 24, mas a sessão será dia 27. Então estão todos devidamente convidados para a nossa sessão festiva. E aproveitar que estamos falando já de sessão, segunda-feira que vem, a nossa gira de consulta com os caboclos de Umbanda, 8 horas da noite, abertura dos portões às 6 horas da tarde. Estão todos devidamente convidados, tá bom? Nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente está trazendo mais alguns recados aí para vocês. E para aqueles que estão nos assistindo virtualmente, através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente, até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, não se esqueça, às 7 horas, horário novo do Umbanda em Debate, tá? E que Oxalá os abençoe e fiquem com Deus. Obrigado.